O município, o Censo SUAS é um instrumento que a assistência social tem de ter todas as informações do município sobre a gestão da assistência social. Então, se a informação está correta no Censo SUAS, nós vamos lidar com dados bastante reais também. Mas se essa informação não corresponder de fato à verdade, a gente também trabalha com um dado falseado de realidade. Então, a primeira coisa que a gente pede, assim, que esses cadastros não sejam entendidos só como uma tarefa a mais e tarefas difíceis. E eu sei que são. Eu sei que a gente monopoliza muito do tempo do gestor com os nossos cadastros, com as nossas informações. Mas são eles que nos dão a regra correta. E nesse sentido, as ações e os serviços são pensados para todos, não só para a criança. Então, a criança, o jovem, o idoso, a família deve estar no cadastro. E nós temos mecanismos complementares, que a gente faz a leitura. Então, a gente tem a ARMI, que é o Registro Mensal de Informações, sobretudo do atendimento às famílias. Lá também tem dados que a gente também analisa, né? Então, nós olhamos para o CadÚnico, nós olhamos para o censo, nós olhamos para a pesquisa das entidades, quando o assunto é específico na relação com a rede socioassistencial, e também com as informações complementares que a gente tem mensal de informação que o município coloca lá, quantas famílias atenderam, quantas famílias estão em acompanhamento, tudo isso é revelado por meio das informações. Então, para o cadastro único, não tem uma orientação específica só para crianças, tá? Nós não temos na assistência social nenhum serviço voltado só para crianças. Na assistência social hoje tem para as crianças também. Antes, o serviço de convivência, como eu falei aqui de manhã, ele era para 0 a 6, 6 a 15, 15 a 17 e depois só para idosos. Com o reordenamento hoje, o município estrutura o grupo da forma que ele achar mais adequado. Então, se precisar ainda ser só de criança e criança pequena, vai ser feito, mas é porque é a realidade do município. Se não tiver mais essa necessidade, esse grupo pode ter jovens, pode ter adolescentes, ele pode ser intergeracional. Isso eu vou detalhar melhor quando eu apresentar o serviço de convivência, né? O que nós temos em relação a especificidades da criança é no pagamento Bolsa Família. Porque a família, quanto mais crianças, ela recebe um valor diferenciado por criança, né? E na educação que é específico, né? Então, a lógica é atender à família e às necessidades decorrentes de acordo com cada serviço. Então, no caso da básica, o PAIF é o destaque da família, e se a gente tiver questões específicas da criança, elas vão ser atendidas nesse sentido, tá? Acho que é a primeira pergunta aí que o Lar Espírita coloca. Então, é pensar a família, é pensar a especificidade da criança, mas não como uma ação específica, né? O Capacita SUAS, como é que ele funciona? Ele é um programa que é coordenado e financiado pelo governo federal, que ele se dá de duas formas. Uma modalidade é o governo federal, no caso o MDS, faz o convênio com as secretarias estaduais. Nós passamos o valor de R$500 por aluno para exceto a região norte. A região norte, eles recebem um valor diferenciado de R$700 ou R$750 por aluno. Então, se dá o convênio com as secretarias estaduais de assistência social, e a secretaria estadual é que organiza e implementa a capacitação como educação continuada. Esse convênio, ele garante tempo, ele garante mecanismos
para que os órgãos gestores estaduais também se comprometam com a execução e com a formação dos atores da assistência social. A outra modalidade é também o cofinanciamento nos mesmos moldes com o que nós chamamos de uma rede das instituições de ensino superior. Então, por meio de edital, é disponibilizado as informações, todas as regiões, todos os estados do país participam, e essas instituições se candidatam por meio do edital. Atendendo às exigências, elas passam a desenvolver o curso, os conteúdos desse curso de educação e formação continuada. Quem faz os conteúdos? Nós. Então, o governo federal, com o apoio de acadêmicos, elabora os conteúdos e agora terá um conteúdo específico da proteção básica e específico da proteção especial. Quem elaborou os conteúdos? Os temas foram os departamentos que apontaram e depois profissionais trabalharam o texto para virar elementos aí de debate. O que a gente está colocando como importância? A compreensão dessa dimensão protetiva, preventiva, que hoje de manhã eu tentei aí, de forma rápida repassar, um detalhamento de cada serviço, né? E a dinâmica de funcionamento da básica e a gente está trazendo no Capacita SUAS um debate também, que é uma questão que está colocada para nós, que é o seguinte: ao implementar o PAIF, a gente encontra muitas realidades. A realidade indígena, a realidade quilombola, a realidade cigana, a realidade assentados, tem mais, que agora me fugiu, mas várias realidades. Agora, qual que é a caracterização ou a especificidade que o PAIF precisa para essas comunidades e povos tradicionais? Então, o Capacita SUAS está trazendo essa dimensão também, né? De formações específicas do atendimento à família, dado essas realidades, né? Semana passada eu estava em Boa Vista. Lá, eminentemente, a população indígena. Então, a ação do PAIF lá é uma ação voltada para a população indígena. Então, assim, qual é a peculiaridade que se tem para chegar junto aos índios, para poder fazer toda essa discussão que é feita? Então, a gente está trazendo também no Capacita SUAS esse como um terceiro módulo, bem geral, envolvendo todas as situações, porque o Brasil é muito diferente. Então, tem áreas que uma realidade é mais forte, né? A população ribeirinho, né? É um outro debate. Enfim, então, essa lógica do Capacita SUAS. Então, tem cadernos, tem textos, tem dinâmicas, tem toda a estruturação do curso, tem certificado e tudo mais. E a pergunta também foi, quando inicia? Eu posso agora, na hora do almoço, me informar como que está a realidade aqui de Minas Gerais e dessa região, e à tarde responder para vocês como que está. Eu sei que tem processos, às vezes o convênio com o Estado, porque o Estado tem que querer, o Estado tem que fazer alguns procedimentos e às vezes o processo é um pouco diferenciado. Tem estados que já estão aí com os cursos sendo implementados, outros ainda estão no processo da tramitação. Então, eu me comprometo a ligar agora na hora do almoço, saber lá com a coordenação específica como que está o Capacita SUAS aqui em Minas, para informar vocês melhor à tarde em termos de quando começa, quando inicia, das vagas, enfim. E a outra pergunta é quem participa. Nós pensamos o Capacita SUAS para gestores, trabalhadores e conselheiros da assistência social. Eu não estou segura que tem vagas específicas para as entidades. Eu vou fazer também essa confirmação, porque isso também pode ser na proposta, porque vocês sabem, a estrutura é federativa, mas tanto Estado como municípios têm autonomia para poder organizar. Então, às vezes a gente diz, mas a estrutura ali, por variação qualquer, resolveu priorizar.
Então, eu fico devendo essa resposta para a parte da tarde, para confirmar com vocês se aqui em Minas Gerais as entidades devam estar. E a outra pergunta foi como enfrentar as questões do serviço de convivência, destacando a assistência social e a educação. Bem, quando a gente sabe que a educação ela tem um papel fundamental, né? Não é só na realidade do serviço de convivência, para a assistência social e para outras políticas. Quem não tem o domínio da leitura escrita fica comprometido por uma série de coisas, né? E quando a gente olha a educação também como espaço de formação do cidadão, a gente sabe que quem não teve esse lugar, ele já fica fragilizado aí no seu processo de formação humana como um todo. Então, para nós, a articulação com a educação é fundamental, né? Quando a gente começou a trabalhar o serviço de convivência, a nossa preocupação foi dois aspectos. Primeiro, como que a gente limpa aquilo que na política nacional a gente já tinha colocado lá num cantinho como uma ação transitória, né? Para vocês que acompanham assim mais de perto a política nacional de assistência, vocês lembram que quando a gente elaborou a política em 2004, que a gente definiu os pisos, aquilo que era característico da assistência, que a gente não tinha dúvida nenhuma, virou piso fixo. Aqueles que a gente achava que precisava aperfeiçoar, ou ainda nem era só da assistência, a gente trabalhou lá como piso de transição, ou na básica ou na especial, né? E lá a gente já tinha, e quando a gente começou a política, a creche ainda estava na assistência social. A gente desenvolveu uma atividade para crianças como creche e não como retaguarda relacional da assistência social. Então a gente colocou lá o piso básico de transição para a creche, fizemos todo o debate, que a gente tem que ser responsáveis, né? Não é porque a gente vai compreendendo e organizando a assistência social como deve ser, que a gente vai dizendo isso aqui não é nosso, isso aqui é do outro, e não tem responsabilidade sobre isso. Então, a transição das creches, ela se deu num processo, né, de organizar a ação e também o cofinanciamento, e lembra, quem acompanhou aquela época, lembra a briga que foi para a gente devolver à educação a responsabilidade da intervenção e ficar com recurso para desenvolver o que era da assistência social à época, né? Porque a educação ela até reconhecia que creche não era mesmo da assistência, o debate das creches comunitárias, mas ela queria também levar o orçamento da assistência social para continuar. E nem se compara o nosso fundo com o Fundeb, né? Então, ainda algumas ações do serviço de convivência, mesmo com a transição da creche, ainda ficou algo sendo implementado, eu chamaria ainda de uma forma transitória. Eu sempre gosto de dizer uma coisa: as nossas normativas, elas refletem a nossa capacidade hoje. Então, se o conselho faz uma resolução, se o ministério faz uma portaria, ela é resultado do acúmulo hoje. Amanhã a gente pensa diferente, graças a Deus a gente evolui, a gente vai aperfeiçoando, né? E naquele momento, quando a gente, mesmo fazendo a transição das creches, a gente viu que as ações do serviço de convivência, eles estavam acontecendo, estava atendendo, estava resolvendo ali aquela questão da criança e da família, mas não estava completamente identificada com a assistência social. Então, o nosso caminho foi abrir o debate, aí, como eu falei mais cedo, abrir o debate com o próprio MEC, porque o MEC também precisa compreender. Não é uma tarefa só do gestor, dos trabalhadores ou das entidades, não. A gente precisa olhar para essa... Eu sempre falo isso, eu olho com muita tranquilidade. E com uma tranquilidade de quem está fazendo. Então, eu tenho muita compreensão com o processo de transição. A gente tem que dar um rumo, tem que dar a diretriz, tem que dizer o que não deve ser, mas tem que compreender a vontade de quem quer fazer, de quem está se mobilizando para chegar na proposta concreta.
Então, a gente viu isso. Muitas crianças sendo atendidas, adolescentes, jovens, cumprindo um papel ali com a família, um papel ali com a comunidade, mas não era a proposta que consolida fortemente a assistência social. Então, o reordenamento do serviço de convivência cumpriu muito esse papel, né? Como eu disse aqui, a gente não alterou nada, a gente está trabalhando com a realidade que já estava sendo feita. E ao definir as regras do cofinanciamento federal, a gente está induzindo a estruturação da política, né? Também por meio do cofinanciamento. Então, fazendo essa leitura de realidade, a gente viu que a gente precisava abrir com a educação um debate para ver se primeiro se ela estava compreendendo como a gente. E se ela compreendia e ela criava possibilidades, inclusive, de assumir ações que a assistência social vinha respondendo, mas que se a gente simplesmente falasse, isso aqui é da assistência, isso aqui é da educação, não vamos mais comprometer com isso. Isso aqui a assistência social não assume, quem que a gente ia atingir diretamente? O usuário que estava sendo atendido, né? Então, o reordenamento do serviço de convivência foram 3 anos de discussão, né? Inclusive com o MEC. E hoje há um compromisso do MEC de assumir o reordenamento do serviço de convivência conosco. Então, o primeiro movimento do MEC foi ampliar o programa Mais Educação, né? Vocês acompanharam semana passada, estava aberto para os municípios que ainda não têm o programa Mais Educação fazer o aceite, ter aí a oferta e ter o cofinanciamento para essa área. Então, o primeiro movimento, fazer chegar o serviço onde não tem, que é o mesmo movimento que a Proteção Social Básica está fazendo. Uma vez organizada essa concepção de proteção básica, o que nós fizemos até agora? Um movimento para ter o serviço funcionando no município com cofinanciamento federal. Então, hoje, nós temos somente 27 municípios que não têm pelo menos um PAIF/CRAS cofinanciado pelo governo federal. Esses 27 municípios estão localizados no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O aceite está aberto, vai ficar aberto até final de agosto. Tem municípios que estão com dificuldades porque ainda não tem o conselho, não tem ainda o plano, ou seja, não tem o artigo 30 da LOAS, que é o chamado CPF, Conselho, Plano e Fundo. A gente vai voltar no final do ano com a possibilidade de expansão, porque nós queremos até 31 de dezembro 5.570 cofinanciamento de PAIF/CRAS no Brasil, né? O serviço de convivência ele está em 5.038 municípios. Então, nós estamos colocando como uma prioridade para o orçamento do ano que vem completar esses municípios, para que a gente tenha presença de 100% do cofinanciamento federal para o serviço de convivência em todos os municípios. E a nossa outra prioridade é fazer o equilíbrio do cofinanciamento da equipe volante com o PAIF. Em outubro do ano passado, a gente reajustou o valor do PAIF de R$ 1,80 para R$ 2,40. E a equipe volante, nós temos um número dentro do Plano Brasil Sem Miséria de 2.000 e poucas. Então, a gente ainda tem oferta de equipes volantes, mas ainda estamos pagando o valor que na época a gente fez a conta. O CRAS, que recebia menos, recebia 4.500. Então, a gente estipulou também esse valor para a equipe volante. Então, hoje a gente tem situações díspares. Tem município que recebe o mínimo é 6.000 para a equipe PAIF, a equipe volante que está trabalhando, levando a mesma oferta, o cofinanciamento é 4.500. Então, para o município garantir a isonomia salarial, ele tem que complementar. Então, a nossa prioridade para o orçamento do ano que vem é corrigir e fazer esse equilíbrio para que PAIF e equipe volante tenham o mesmo valor de cofinanciamento. O terceiro serviço é esse que eu disse que não tem o cofinanciamento. A gente está fazendo um esforço muito grande. Não sei se teremos fôlego
para deixar pelo menos a estruturação do programa organizado ainda este ano e já pensar a sua implantação a partir de 2015. E o programa o Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho, que é o Acessuas Trabalho, ele é um programa que foi criado de 2012 a 2014, então ele finaliza agora em dezembro de 2014. A gente conseguiu de 260 e poucos municípios agora chegar a 1.600. Então a gente teve um crescimento importante aí no programa, conseguimos um aumento e estamos discutindo as bases de manutenção do programa e estamos agora construindo um decreto que institui, além do Capacita SUAS, o programa Acessuas Trabalho como um programa da assistência social em caráter continuado e permanente, né? Então, esses são exemplos do que a gente está fazendo para garantir a chegada do cofinanciamento federal em relação aos municípios. E, à medida do possível, a gente já está pautando uma discussão que a gente chama assim, o debate da qualificação dos serviços. Então, se o primeiro momento é fazer chegar o cofinanciamento federal em 100% da proteção social básica do país, a outra perspectiva é garantir qualidade. E qualidade significa interfaces, articulações com outras políticas, maior clareza da definição dos protocolos, dos fluxos, estruturação de apoio, né, aos trabalhadores da área, a agenda técnica, que é a definição também qualitativa da intervenção desses profissionais, né? Então, dentro desse aspecto, o debate com a educação se faz, né, em torno do serviço de convivência. Nós vamos, agora em agosto, mais tardar setembro, houve uma mudança na Secretaria Nacional lá do MEC, a diretora assumiu recentemente, ela está com uma dificuldade de agenda, só falta uma reunião para a gente aprovar a minuta final de uma correspondência que todo secretário de assistência social e todo secretário de educação vai receber, assinado conjuntamente pelos secretários das áreas, tanto do MEC como da assistência social, orientando a integração e articulação do serviço do programa Mais Educação com o serviço de convivência. E nessas negociações, o MEC está admitindo considerar na carga horária do Mais Educação as horas que tem atendimento na assistência social via serviço de convivência. Um pouco para romper aquela lógica que fica 8 horas na educação e depois vai para assistência. Não. Se as atividades estão afinadas e articuladas, o programa Mais Educação vai reconhecer a intervenção da assistência social e isso conta dentro da carga horária. Então, é essa etapa finalzinha que a gente está trabalhando para disponibilizar. A ideia era ter disponibilizado agora em junho, mas em função das mudanças lá no MEC, a gente esperou a secretária assumir para voltar a fazer a conversa. E ela, quando recebeu a gente numa reunião, ela disse, olha, não vou questionar nada que está sendo feito. Se é bom, se atende, vamos agilizar. Então, foi ótimo que a gente já está nessa etapa final. Então, eu acredito, estou bastante otimista de que a gente vai dar um passo importante nessa relação da educação com a assistência social via o serviço de convivência, entendendo aí que o que importa é a boa qualidade do atendimento a essas crianças e, consequentemente, as famílias. Tá? Ok, obrigada, Leia. Nós temos aqui ainda 6 perguntas. Eu vou propor a vocês que a gente pare agora, faça um intervalo de almoço, para a gente não sair fora do nosso cronograma. Às 13h30 a gente volta. Depois da palestra da Leia da tarde, se essas 6 perguntas não forem respondidas, a gente volta primeiro com elas para depois novas perguntas. Tudo bem? Não, você não vai responder agora, as outras 6 vão ficar para a tarde. Então, bom almoço para vocês, são 12 horas, às 13h30 a gente retorna.